Olá, eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra. Quero conversar com você aqui agora sobre os transtornos comportamentais da infância. Aquelas deficiências de aprendizado, comportamento opositor, hiperativo, transtorno do espectro autista também, que dá dificuldade de contato social e de comunicação, e aquele padrão restrito, aquele padrão diferente de preferências, né, de interesses. O que você acha? Isso deve ser tratado na neurologia ou na psiquiatria? Estou perguntando isso porque a gente, enquanto médico, tem a percepção que esses transtornos comportamentais estão colocados no capítulo da psiquiatria, da CID-10, da Classificação Internacional de Doenças, enquanto que na neurologia estão doenças como epilepsia, AVC, tumor cerebral, compressões radiculares, as doenças que afetam o sistema nervoso central e periférico no ponto de vista físico, somático. E os transtornos que são emocionais e comportamentais estão colocados na psiquiatria. E todos esses que convergem na escola, que trazem problemas na convivência social na escola e com as dificuldades de aprendizado, geralmente são transtornos da psiquiatria, mas a gente tem a percepção que muitas vezes as escolas encaminham mais a neurologia, que acaba tendo que lançar mão da ajuda da neuropsicologia para fazer as testagens neuropsicológicas para se chegar ao diagnóstico e se tentar algum tratamento. E cada vez mais tem chegado criança ao consultório da gente para tratamento e a gente vê que eles têm essa passagem pela neurologia e, infelizmente, parece que muitas das vezes não está muito acertado. Na própria educação, outro dia fui fazer uma conversa numa roda aí de professores, a gente foi falar sobre transtornos da infância e uma professora me falou que a própria Secretaria de Educação sugere, indica aos professores que sejam encaminhados, que sugiram aos pais que levem as crianças para a neurologia. E aí a única explicação que eu pude dar para a professora é que eu acredito que, na verdade, uma prefeitura ela não consegue ficar sem o médico neurologista. Por quê? Ora, veja a hora que um munícipe tem um pai, uma mãe que passa por um AVC, ou um jovem sofre um acidente e tem um trauma craniano, não tem como a prefeitura dizer assim, ó, eu não tenho neurologista para examinar, para ver, para tratar o seu pai, tratar seu filho que está com um acidente grave cerebral. Mas sem psiquiatra as prefeituras ficam. E muitas das vezes quebram o galho com médicos clínicos gerais para atenderem a especialidade de psiquiatria no ambulatório de psiquiatria, nos CAPs, CAPs infantil, CAPs adulto, geralmente são tocados por médicos clínicos gerais que acabam fazendo o seu treinamento ali no CAPs. Depois que eles trabalham alguns anos, eles fazem prova de título e se tornam psiquiatras e já não trabalham mais no CAP. Então, por isso, então, acredito que as prefeituras acabam sugerindo aos professores que encaminhem as crianças com problemas neuropsiquiátricos, vamos dizer assim, psiquiátricos, sempre para a neurologia, porque a neurologia está mais disponível em qualquer rincão deste nosso Brasilzão, enquanto que psiquiatras são mais escassos de serem contratados na rede pública, até porque o paciente psiquiátrico, aquele mais prejudicado, é o que menos sabe exigir das prefeituras. Eu vou mostrar um caso aqui para a gente ilustrar isso. Menino de 6 anos, eu vou pedir licença, vamos lá para a minha tela, e eu vou apresentar para vocês aqui. Antes, estou deixando aqui as minhas redes sociais, que é para você seguir. Se você gostar, dá teu like. Se não gostar, também interage, dá teu like ali. E faça seus comentários, suas perguntas aqui abaixo. E não esquece de encaminhar esse material para quem você possa ajudar, colaborar, encaminhando esse conhecimento, este assunto. Aqui, então, eu vou conversar com vocês. Vamos ler esse caso aqui. Foi uma primeira consulta agora, em julho de 2023, né? Um jovem foi trazido pela mãe e pela avó e contam de problemas com o comportamento do infante de 6 anos, que fica durante a semana com a avó e no final de semana com a mãe.
que relata que ele não aceita o não e chega a ser agressivo fisicamente contra a avó, mas que contra o pai e a mãe não chega a ser agressivo fisicamente. Traz relatório da psicologia e da pedagogia apontando para a suspeita diagnóstica de transtorno desafiador opositor. A mãe relata que ele sempre foi muito acelerado, que andou e falou bem com 1 ano de idade, que quando quer alguma coisa, ela tem que ceder, tem que dar, senão ele faz birra. E durante a consulta ele fica inquieto, começa a desenrolar o papel da maca, mexeu num monte de coisa. E diante da inércia da mãe e da avó, eu lhes sugeri que exercessem o poder familiar enquanto ele é pequeno, pois lá na adolescência já é muito mais difícil de cuidar, de tratar. E aí eu conversei com elas, citei como é que é o histórico natural do TDAH, evoluindo para TDO, né, transtorno desafiador opositor, e para transtorno de conduta, com uma grande possibilidade de, se a gente não for incisivo no tratamento agora, desse quadro evoluir para um transtorno de conduta e um transtorno de personalidade no futuro antissocial. É muito grande a porcentagem de evolução do TDAH com TOD, que evolui para a personalidade antissocial quando adulto, né, depois dos 18 anos de idade. Se você puder, comenta aqui embaixo quantos por cento você acha que está descrito na literatura que dos casos de TDAH com transtorno desafiador opositor que evoluem para o transtorno de conduta quando adolescente e para o transtorno de personalidade antissocial quando adulto. Quantos por cento? De cada 10, quantos evoluem para isso quando não tratados, quando se deixa a doença, o transtorno, o problema se desenrolar sozinho e a gente não intercede com medidas comportamentais e tratamento medicamentoso também, além de rotinas, né, e alimentação. Em certo momento, ele avançou como se fosse uma fera para cima da avó, mas a mãe conseguiu o contornar e depois ficou tentando mantê-lo no colo enquanto ele fazia uma certa manha. Ele está em uso de 1 mg de risperidona receitados na neurologia, que teria sido indicado por uma professora para ser levado ao neurologista. Análise diagnóstica. Diante do histórico que me é oferecido dos relatórios da psicologia e da pedagogia, muito bom quando vêm os relatórios da escola que vêm fidedignos, descrevendo como é que é o comportamento da criança lá na escola, descrevendo quais as dificuldades que ele tem para o aprendizado, nos ajuda muito no diagnóstico. E diante do exame do estado mental realizado neste consultório, fica evidente que o infante satisfaz os critérios para TDAH, transtorno de hiperatividade e desatenção, CIDF-90, e o transtorno desafiador opositor, CIDF-91. Também é preciso esclarecer, esse esclarecimento eu tenho feito sempre aos pais, para tirar isso da cabeça e não deixar ser enganados mais adiante por isso daqui. Esclarecer que não está presente nenhum critério para a TEA, o autismo, do qual a mãe temia e trazia alguma expectativa deste diagnóstico, pois ele não tem prejuízo da comunicação verbal e não verbal e não há falta de interação social. Aliás, ele tem uma interação social muito intensa, exacerbada, mas disfuncional pela presença do TDAH e do TOD, que não estão sendo tratados, nem com medidas comportamentais pela família, nem com um tratamento medicamentoso adequado, em dose adequada e completo, tá? Incompleto. E também não há um padrão restrito de interesses, pois o menino brinca de carro, faz concertos nos seus carrinhos, anda de bicicleta, usa celular e tem outras atividades. Definitivamente não há critérios para a TEA ou autismo, e eu previno eles sobre isso porque a gente suspeita que parece que existe uma indústria de falsos diagnósticos de autismo. E por que isso? Porque o autismo é mais lembrado, os profissionais lembram mais facilmente do autismo, enquanto que TDAH e deficiência intelectual são muito, muito mais frequentes na comunidade do que o TEA.
E quando se fala que é TEA para uma família, passa-se a crença para a família que eles não serão capazes de educar, de criar esses filhos sozinhos, essas crianças sozinhos, e acabam, de certa forma, delegando a educação para os profissionais de saúde que vão acabar. Esses infantes muitas vezes são portadores de TDAH, TOD e deficiência intelectual, mas isso, com o diagnóstico de TEA, se oportuniza maior faturamento para os consultórios dos serviços de saúde com mais terapias, né? Isso é a minha suspeita, é a minha percepção. Também há autores que falam desse aumento, desse overdiagnóstico de TEA sendo causado pelo maior conhecimento, maior propagação, o menor estigma que o TEA tem comparado ao TDAH e à deficiência intelectual. E também foi feita muitas legislações que beneficiam, que trazem direitos ao TEA, e aí as famílias que estão precisando autorizar terapias no convênio, estão precisando de reforço no contraturno, professor auxiliar, né, as famílias, né, pedem para os terapeutas, para os médicos, né, mesmo na dúvida, num caso limítrofe, de colocar no papel, colocar no laudo que fosse TEA, para as famílias conseguirem alcançarem aquele serviço. Mas eu creio que essa não seja a melhor saída, eu de forma alguma escrevo um diagnóstico que eu tenha dúvida, eu só atesto que eu verdadeiramente tenho aquela impressão, aquela confirmação que eu esteja vendo aqui. Qual foi minha conduta? Né? Oferecer o tratamento, diagnóstico e tratamento apropriados, além da medicação sintomática, medidas comportamentais para reeducar e melhorar o estilo de vida, como sono, alimentação e rotinas, para buscar uma cura, entre aspas. Evidentemente, a gente não pode falar em cura, mas assim, resolver o problema e a gente volta aos comportamentos e aquele sistema anterior, os problemas voltam, os sintomas voltam. Né? Não é cura. Faço o laudo, solicito exames para avaliar a necessidade de suplementação de ferro e vitaminas ali, que é muito frequente nessa idade precisarem de alguma suplementação, e começar a medicação sintomática e reavalio os ajustes no retorno. Aqui da parte da medicação, receitei o metilfenidato 2 vezes ao dia, a risperidona, melhorei a dose para ver se controlamos essa agressividade, ele se mostrou bastante agressivo aqui no consultório, uma suplementação básica com magnésio e ômega 3 e a solicitação de exames aqui pedimos tireoide, adrenal, as vitaminas, hemograma, função hepática, função renal, as provas inflamatórias, o perfil glicídico aqui que esses jovens têm comido muito amido, muito açúcar e às vezes já está alterado, urina e calprotectina fecal para ver o estado inflamatório do intestino. Então, era isso daí. Se você achou interessante, isso daqui pode beneficiar alguém, encaminha. Aguardo seus comentários aqui. Deixo aqui as redes sociais para você seguir a gente. E afixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo vai estar um link que tem tem os links para minhas redes sociais e tem para você se inscrever na minha lista de contatos com o teu e-mail para você receber semanalmente conteúdos que vão te ajudar a usar bem os serviços de saúde em teu benefício. Muito obrigado e até um próximo vídeo.